Olá, pessoal. Mais uma aula sensacional para o concurso. E esse assunto é um dos mais importantes do conteúdo de informática. Com certeza vai ter, no mínimo, de 3 a 4 questões abordando antivírus, firewall e vírus. Fique nessa aula até o final e você vai gabaritar essas questões relacionadas a esse assunto. Vamos lá. Antivírus e firewall são ferramentas essenciais para a proteção dos dispositivos e das redes contra ameaças cibernéticas. Enquanto o antivírus foca na proteção contra software maliciosos, presta atenção aqui, ó. Proteção contra antivírus. Proteção contra software maliciosos. Que é o vírus, o trojan e o spyware. Já o firewall, ó, serve como uma barreira de segurança que ele filtra os tráfegos de dados entre o computador e a internet, impedindo acessos não autorizados. Essas ferramentas trabalham em conjunto. Lembre-se, eles não são rivais. Não é eu tenho o antivírus, não preciso do firewall. Ou eu tenho o firewall, não vou utilizar o antivírus. Não, eles trabalham de forma conjunta. Lembre-se, eles trabalham de forma conjunta. Aqui nós temos uma tabela que vai fazer uma diferenciação entre um e outro, para ficar bem fixado na sua cabeça e você não perder nenhuma questão. Presta atenção. Qual é o objetivo do antivírus? Proteger contra malwares. Lembre-se que vírus, ele está dentro de um conceito maior, que é malware. Então, quando eu falo em malware, eu estou falando de vírus, trojans, e daí vai, o cavalo de Troia, keylog, e daí por diante. Já o firewall, ele vai proteger a rede. O modo de operação, ele monitora, olha aqui uma questãozinha, e escaneia. O antivírus monitora e escaneia. Quem filtra e bloqueia é o firewall. A função de proteção protege contra infecções por vírus e malwares. Aqui fala como se fosse diferente, mas vírus está dentro de malwares. Protege contra ataques externos e acessos não autorizados. Ação preventiva. O antivírus previne a instalação e execução de malwares, né? Muito importante isso aqui. Já o firewall previne acessos, ó. Quando falar de acessos, é o firewall. Exemplos de ameaças. Nós temos o antivírus, o vírus, o trojan, o spyware, o ransomware. Esse aqui é o que criptografa o conteúdo, né? Aqui mais na frente nós vamos explicar. Tentativa de hackers. Aqui o firewall ele vai proteger contra tentativa de hacks, DDoS, né? Que é o serviço de negação de serviço. Acesso de IPs não autorizados. Então, pega essa tabela e bata um print dela e memorize isso aqui que você vai ganhar uma questão no seu concurso. Como funciona? O antivírus opera em várias formas para proteger o sistema. Ele tem diversas formas. Qual é a primeira forma? Assinaturas, né? Assinaturas de vírus. O vírus detectou o antivírus detectou um vírus lá no outro computador de outra pessoa em qualquer lugar do mundo. E aí ele pega aquela assinatura,
quando você atualizar seu antivírus, o seu antivírus recebe essa assinatura, e se porventura esse vírus vier a querer infectar o seu computador, ele já tem essa assinatura, e o antivírus não vai permitir que o vírus se instale. A detecção de heurística. Também utiliza técnicas para identificar comportamentos suspeitos, né? Então, heurística, comportamento suspeito. Um exemplo: se um arquivo ou programa tentar acessar diversas áreas do sistema sem permissão, pode ser que seja um vírus. Análise comportamental. Vai monitorar os processos em tempo real. Caso algum programa se comporte de forma equivocada, o antivírus pode intervir antes que o dano seja causado, né? Aí aqui você recebe aquela mensagenzinha de antivírus detectado. Atualizações e definições de vírus. A eficácia de um antivírus depende da frequência de suas atualizações. Isso aqui é muito importante. Observe isso aqui. E a eficácia do antivírus vai depender das atualizações. Novos vírus surgem o tempo todo e as definições de antivírus precisam ser constantemente atualizadas. Principal funcionalidade que nós vamos ter aqui também. O antivírus ele vai realizar varreduras completas no sistema ou varreduras mais rápidas para detectar e remover malwares. Então, quando você abre o antivírus, tem essa opção lá. Uma verificação demorada, completa, e essa mais rápida. Proteção em tempo real. Protege o dispositivo contra ameaças à medida que elas surgem. Monitoramento de atividades e tudo. Proteção contra phishing. Muitos antivírus possuem ferramenta de detecção de sites, né? A phishing vai estar relacionado aqui ao e-mail. Então é uma técnica de burlar através de mensagens de e-mail. Então, antivírus, alguns têm, quando você assina ele tem esse tipo de proteção, né? Que evita que o usuário seja vítima de tentativa de roubo de dados. O cara bota aqui um site, vamos supor aqui do Banco do Brasil, né? Aí muito parecido. Aí o cara vai lá, o usuário coloca os dados dele aqui. Alguns antivírus têm essa funcionalidade. Remoção de malware. Identifica e remove vírus, worm, trojan, spyware, ransomware e outros tipos de ameaça. Tem antivírus que eles são integrados com o firewall. Então ele fornece uma proteção mais ampla, mais completa. Então observe isso. Tipos mais comuns. Aqui, essa parte você tem que dar uma importância muito grande. Essa parte aqui, ó, de vírus e malware. Tipos mais comuns. É um termo genérico, né? Então, antivírus, worm, cavalo de Troia, tudo está englobado. Quando eu falo malware, eu englobo todos esses tipos de ameaças. É um termo genérico que descreve qualquer tipo de ameaça. Vírus de arquivo. Se anexa a arquivos executáveis. O que é um arquivo executável? É aquela que tem a extensão .exe, né? São arquivos executáveis. E se espalha quando o arquivo infectado é aberto. Então eu dei 2 cliques aqui. Eu dei 2 cliques aqui no meu arquivo correios.executável. Ele abriu, o vírus já se instalou. Worm, vermes, né?
Diferente dos vírus, o worm não necessitam de um arquivo executável. Então, o que vai diferenciar ele do vírus? O worm é que ele não precisa de um arquivo executado para se propagar. Eles se espalham sozinho pela rede, explorando vulnerabilidades de segurança. Então, o worm se espalha sozinho, não precisa de 2 cliques. O vírus já precisa dos cliques, a ação do usuário. Trojans, isso aqui é bem mais conhecido, né? Ele vem disfarçado como um software. Você vai lá, baixa lá o WhatsApp, GP, né? GP, WhatsApp GP. Aí é um software aparentemente legítimo, craqueado, né? Que você usa. E aí ele vem aqui com um vírusinho e infecta o seu celular. Então fique bastante atento nisso. Ransomware é um tipo de malware que criptografa os arquivos de um sistema. Então eu tenho aqui meu HD e aí eu fui infectado no meu computador por esse tipo de malware. O que acontece? Todos os meus dados, fotos, tudo fica criptografado. E aí geralmente o atacante ele vai solicitar um dinheiro, uma recompensa para que ele possa liberar e tirar essa criptografia dos seus dados. Então é muito importante você ter um backup das suas informações. Tem um spyware, um tipo de malware que monitora as atividades do usuário sem o consentimento. Ele pode registrar teclas pressionadas e roubar informações confidenciais. Então aqui o spyware ele vai pegar as suas informações, ele vai ficar em stand-by ali só capturando as suas senhas e tudo mais. Esse aqui é chatinho. Se você tem ele no seu computador, você tem muita dor de cabeça. É o que ele não é tão prejudicial, mas ele exibe anúncios indesejados. Vários tipos de anúncios que não tem nada a ver com o que você pesquisa na internet. Esse aqui, ó. Aquelas barras de você tá aqui com no Windows, né, geralmente. Aí sobe um monte de barrazinha aqui de anúncio. Provavelmente você está infectado com esse tipo de malware. Os rootkits são projetados para fornecer acesso remoto. Então o cara tá de longe, de outro estado, de outro país, controlando o seu computador, controlando o seu mouse e tudo. Então é outro sistema. Então vai pegando as nuances de cada um desses tipos de malware. Aqui nós vamos falar agora sobre o firewall, como ele funciona. Firewall é um sistema de segurança que age como uma barreira entre o seu computador ou rede e o mundo externo. Ele controla o tráfego de dados, permitindo ou bloqueando a passagem de informações. O firewall pode ser implementado de 2 formas: via software, né, e via hardware. Observe isso. O antivírus só via software. Já o firewall não, pode ser via hardware também. Então ele faz o controle de acesso, bloqueando acesso de programas ou usuários não autorizados à sua rede, restringindo o tipo de comunicação. Ele monitora o tráfego. Olha aqui as características: controle de acesso, monitoramento do tráfego, filtragem dos pacotes, prevenção de ataques e registro de atividades. Então observe essas 5 funcionalidades do firewall que você tem que estar com isso em mente. Então o que é o registro de atividades?
ele vai registrar as informações, as tentativas de acesso à rede, permitindo que o usuário ou o administrador de rede monitore potenciais ameaças. E isso aqui também, ó, prevenção de ataques. Seu sistema lá, você tem um sistema e ele vai fazer com que esses ataques DDoS não tenha eficácia, né? Que é o de negação de serviço. Distributed Denial Service, que é o de negação de serviço, DDoS. Tipos de firewall. Nós vamos ter o firewall de filtragem de pacotes. Nós vamos ter o firewall de inspeção de estados. Qual as características de cada um dele? Ele é rápido, eficiente para o monitoramento básico do tráfego. O firewall de filtragem é mais simples e funciona inspecionando o pacote de dados. Então, ele é mais simples. Já o dispersão de estados, ele é mais seguro do que o anterior, do que o de filtragem de pacote simples, pois ele vai rastrear todo o estado da conexão. Desvantagem, por ser mais lento, o de filtragem devido ao controle adicional de estado. Então, tem que ser observada essas diferenciações entre um e outro. Temos aqui outro tipo de firewall, mais dois, que é o Firewall Proxy. O Firewall Proxy atua como um intermediário entre o usuário e a internet. Então, vamos ver, aqui nós temos aqui a internet, né, a nuvenzinha aqui e tal. Aí a conexão, aí nós vamos ter aqui um firewall. E teremos aqui o meu computadorzinho. Então, quando eu for ter acesso à internet, em vez de eu fazer esse processo, eu faço esse processo e o Firewall Proxy vai fazer o serviço dele aqui. Vai atuar como um intermediário, interceptar solicitações feitas pelo usuário, verificar o conteúdo, as regras de segurança, e então decide se a solicitação é permitida. Então ele se torna um pouquinho mais lento por causa de oferecer uma maior segurança. Então esse processo que eu faria aqui, eu venho e faço por aqui, ó. E o firewall de próxima geração, e ele combina características dos firewalls tradicional com novas tecnologias para inspeção profunda de pacotes, prevenção de intrusões, que é o IPS, que aqui muito importante isso aqui. Nós vamos ter uma aula sobre essa questão aqui. Eles também podem identificar, bloquear aplicações específicas e pode ser configurado para fornecer proteção em tempo real contra ameaças avançadas. Vantagens: oferecer proteção avançada e mais personalizada, detectando ameaças de forma mais eficaz. Pode ser mais caro e exigir mais recursos, entendeu? Então ele exige muito mais recursos do que os demais. Aqui nós temos o firewall de aplicação e o firewall de rede. O firewall de aplicação, ele é focado em proteger aplicativos específicos. O firewall de aplicação monitora e controla o tráfego que chega a uma aplicação em particular. E ele é capaz de bloquear ataques com SQL Injection e o Cross-Site Scripting, que é o XSS, que são comuns em aplicativos web. Vantagens: protege aplicativos específicos, né?
de ataques direcionados à falha na aplicação. Desvantagem, necessita de configuração detalhada para cada aplicação. Então, esse aqui vai precisar de um funcionário especializado. E cada aplicação vai necessitar que seja configurado de acordo com as necessidades da aplicação. Firewall de rede. Firewall de rede é projetado para proteger toda a rede da organização contra acessos não autorizados. Ele monitora, filtra o tráfego de redes internas e externas e permite a comunicação segura entre dispositivos. Protege toda a rede, mantendo a segurança em nível mais amplo. A desvantagem: pode não ser eficaz contra ataques originários dentro da própria rede. Tipo aqui, um exemplo. Eu tenho aqui a internet, aí tenho aqui o firewall de rede. Firewall de rede, né? E aqui só que se meu computador está conectado a outros computadores aqui dentro da própria rede, ele não tem essa eficiência, entendeu? Ele monitora a rede para cá e esse computador, vamos supor, um funcionário instala um vírus aqui acidentalmente ou propositalmente, infecta esses computadores aqui também. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, quer praticar o que você viu aqui, nós temos videoaulas só com exercícios relacionados a esse assunto. Entre aqui na nossa playlist e boa prova!